Bom dia, então. Hoje é dia 10, não é isso? 10 de abril de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 23B da Nutrição. Aqui nós vamos continuar falando e terminar a parte sobre regulação hormonal do ciclo reprodutivo. Já expliquei o gráfico que está aqui na primeira aula. O que eu vou fazer para a gente pegar o fio da meada, eu vou falar rapidamente sobre as alterações que ocorrem no gráfico do ciclo feminino. Lembre-se, eu vou cobrar isso na prova, então você tem que saber explicar esse gráfico. Ele vai cair na tua prova, anota isso aí, na sua prova. Escreva aí, ó, escreva de vermelho, risca em volta e pode me cobrar. Escreva aí, ó, na prova vai ter gráfico, ponto. Gráfico do ciclo feminino, ponto. Vai ter lá, certo? Então você vai ter que saber descrever isso aí. Então olha lá, ó. O que eu falei? No início do ciclo há um aumento dos níveis de estrógeno, porque os folículos estão crescendo, estão produzindo mais estrógeno. O principal hormônio produzido pelos folículos é o estrógeno, por isso se chama fase estrogênica ou fase folicular. Vai ter um aumento na produção, o aumento da produção é a linha de trás, né? Que eu botei mais duas curvas aqui, ó, à frente, tá vendo? Então você vai tendo um pico, até chegar num pico de estrógeno. Quando você chegou nesse pico, você entrou numa fase em que você teve estabelecida a dominância folicular. Ou seja, daqueles 20 a 30 folículos que iniciaram o desenvolvimento aqui e foram crescendo, ao final você vai ter um só, o folículo dominante. Como você diminuiu o número de folículos, a produção de estrógeno diminui. Diminui, passa pela ovocitação, e aí na segunda fase, na última fase do ciclo, que é a fase secretória, você vai ter um novo pico de produção de estrógeno. Esse pico ocorre devido à transformação da progesterona produzida no corpo lúteo em estrógeno. Está aqui, está justificado. Quando o corpo lúteo morre, cai a produção de estrógeno. Tudo bem? Curva de estrógeno é essa. Curva de progesterona, mais fácil. É o amarelinho que está aqui, né? Você vai mantendo o nível de progesterona o tempo inteiro até ter ovocitação. Na ovocitação se forma o quê? O corpo lúteo. Olha aqui, ó. Ovocitação, olha o pontilhado, corpo lúteo formado. Esse corpo lúteo, o principal hormônio dele é a progesterona. Então, está justificado o pico de progesterona aqui. O corpo lúteo morreu logo depois, se não tiver fecundação. Então, o ovócito 2 morre, depois morre o corpo lúteo, e morrendo o corpo lúteo, cai a produção de progesterona. Tudo bem? Eu falei isso mais cedo. Em relação aos hormônios da adenohipófise, o LH e o FSH, olha, eles vão tendo um aumento na fase proliferativa. Por quê? Porque eles são necessários para a produção dos folículos. Lembra? FSH, hormônio folículo estimulante. LH, o hormônio que vai chegar e fazer com que o folículo está relacionado também com a produção de estrógeno no folículo. Então, tudo bem, ó, olha aqui, ó. Vão aumentando os níveis. Aí você tem um pico de LH 24 horas antes da ovocitação. E 12 horas antes da ovocitação, um pico de FSH. Por que esses picos? Por causa de feedback positivo. Você aumentou 36 horas antes da ovocitação o nível de estrógeno. Esse estrógeno agiu na adenohipófise, fazendo com que ela produza, inicialmente, um aumento de LH e 12 horas depois, um pico de FSH. O que aconteceu? Deu pico e depois caiu. Por que caiu? Porque quem estava fazendo com que ocorresse o pico, caiu o nível. Lembra daqui? Todos os folículos em crescimento, teve um folículo dominante, os outros morreram. Então diminuiu a ativação, porque o estrógeno diminuiu. Resultado, o pico aqui caiu. Resultado, depois o pico caiu. Por que os picos são diferentes em tempo? Porque as células que produzem FSH, essas daqui, ó, do pico em amarelo, elas levam mais tempo para responder. Você ovocitou aqui, produziu progesterona. O que a progesterona faz?
bloqueia a produção de LH e FSH. Quando cai a progesterona aqui no final do ciclo, aumenta no próximo ciclo de novo a produção de LH e FSH. Você vai ter isso aqui de novo, repetido do lado de cá. Ok? Bem, por último, GNRH, o hormônio do hipotálamo. Você tem 3 níveis: moderado, elevado e baixo. Como é que a gente pode explicar isso? É porque o GNRH, ele também responde aos níveis dos hormônios do ovário e do corpo lúteo. Então, olha aqui, ó, o estrógeno faz com que, quando você tem estrógeno moderado, GNRH moderado, tá vendo o estrógeno aumentando? Quando você tem o pico do estrógeno, olha o pico aqui, ó, saúde, você vai ter o estrógeno agindo de feedback positivo lá no hipotálamo e você aumentando o nível de GNRH. Do mesmo jeito a progesterona. Progesterona bloqueou LH e FSH aqui, mas a progesterona também age lá no hipotálamo, bloqueando o GNRH. Tá certo? Bem, isso aí já falei hoje, nada demais. Só estou repetindo o que eu falei na primeira aula. Dúvidas? Tranquilo? Então agora eu vou passar para as novidades. Eu introduzi aqui 3 curvas. Por isso que eu falei com vocês, bata a foto, porque às vezes está confuso. Olha uma curva aqui, ó. Olha uma outra curvinha aqui. E uma curva aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha a curva aqui subindo, ó. Tá vendo? Ó? Faz ela pontilhada aqui, ó. Tá vendo essa curva subindo, ó? Ó. Então eu estou introduzindo 3 curvas. Vamos falar sobre elas? Primeiro essa aqui, ó. Ponto P. O que tem nesse ponto P? Nesse ponto P tem um hormônio que se chama ativina. Eu já apaguei isso, então vou escrever aqui, ó. No ponto P eu tenho a produção de ativina. Posso apagar esse aqui? Esse aqui eu já falei, né? Ah não, é beta-HCG, não falei não. Ativina. O que é ativina? Quem produz ativina? Os folículos em crescimento. Tá? Essa ativina age sobre quem? O FSH. Então, é como assim, ó, se os seus folículos em crescimento lá no ovário gritassem para a sua adenipófise: ô adenipófise, manda FSH aqui para a gente se desenvolver. FSH, folículo estimulante. Então o folículo está pedindo estímulo via FSH para ele se desenvolver. Essa ativina é a forma como essa mensagem é transmitida. Olha aqui, ó. A ativina começa a ser produzida no 9º dia e vai ser produzida até o 12º dia. Tá? Bem, ativina. No 11º dia, mais ou menos, então deixa eu colocar aqui, ó, do 9º ao 12º, tá? Depois, no 10º, aqui, a partir do 11º dia, eu tenho o que? Tá vendo, ó? Uma outra curva. Essa curva é a curva da quê? É a curva da inibina. Quem produz inibina? O folículo dominante. E a inibina age sobre quem? De novo, sobre o FSH. Entre o dia 11 e o dia 13, mais ou menos. Está vendo? Ó, uma curva enfileirada na outra. O que você está fazendo? Nesse momento, começou a ser estabelecido o que eu chamo de dominância folicular. Ou seja, está estabelecido qual folículo que vai ser ovocitado. Então você começou com 20 a 30 e vai terminar com 1. Esse folículo dominante, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar inibina. A inibina vai bloquear o FSH. E ao bloquear o FSH, os outros folículos não vão conseguir se desenvolver. E como não vão conseguir se desenvolver, eles vão entrar em morte. Como é que chama a morte dos folículos? Atresia. Atresia folicular. Tá? Então o resumo da historinha é essa. No 9º dia até o 12º, todos os folículos produzindo
ativina. Do 11º dia para frente, até o 13º, o folículo dominante produz inibina, bloqueando a produção de FSH e assim bloqueando o desenvolvimento dos outros folículos que morrem. Bem, coisa óbvia, você vai pensar, poxa, mas se o folículo produz inibina, o folículo dominante produz inibina, ele não ia estar prejudicando a si próprio? Ele não ia estar prejudicando o seu desenvolvimento? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o folículo dominante é dominante porque ele tem mais receptores para FSH. Então imagina uma situação. O folículo dominante está lá e jogou inibina, baixou o nível de FSH. Um outro folículo vai ficar sem FSH para se desenvolver. O folículo dominante tem mais receptores. Então, baixando o nível de FSH, ele ainda consegue se virar. Então, por esse motivo, você tem a produção de inibina pelo folículo dominante. Tudo bem? Tranquilo? Então, está explicado isso aqui, ó. Está explicado aqui. Essas alterações do 9º ao 13º dia. Tá? Bem, tranquilo com esses hormônios? O que você precisa saber? Quem produz? Os folículos. Tá? No folículo, quem vai produzir exatamente dentro do folículo? As células foliculares. Tá? Tudo bem? Elas que produzem inibina e ativina. Quando? Do 9º ao 13º dia. Do 9º ao 11º, ativina. Do 11º ao 13º, inibina. Quem produz ativina? Todos os folículos. Quem produz inibina? O folículo que vai dominar, o que vai ser ovocitado. Inibina e ativina agem só sobre o FSH. Só sobre o FSH. Tá? E aí, ao agir sobre o FSH, vão controlar esse processo que vai vir para frente. Tranquilo? Acrescentei então mais 2 hormônios. Por último, olha aqui, ó. Olha onde começou a curva, ó. Olha, a partir do dia da ovocitação, tem uma curva que vai subindo, e estoura. Tá vendo? Vai estourar o meu gráfico. Essa curva é de um hormônio que eu vou falar dele ali, ó. Tá? Antes de falar desse hormônio, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar, hein? Aí limpa o quadro, fica mais fácil de vocês entenderem. Estou apagando o gráfico. Abrir um espação aqui agora para a gente brincar. Pronto. O gráfico foi embora para dentro da cabeça de vocês, assim eu espero, né? Ok? Bem, tem um hormônio que começou a ser produzido no momento da ovocitação. Quem produz o hormônio no momento da ovocitação é o gameta feminino, o ovócito 2. Tá? Na verdade, o folículo ovocitado. É o ovócito 2 com as células foliculares da corona radiata. Depois, se tiver fecundação, o embrião continua a produzir esse hormônio até o final da gravidez. Então a curva dele mais certa é essa aqui, ó, tá? Essa aqui que vocês estão vendo. Então aqui nessa curva é por semana de gravidez, tá vendo? Eu coloquei 2 coisas que a gente conhece, ó. Tá meio esquisito aqui porque fez um rombo, ficou rombudo aqui, ó. Fez uma barriguinha. Deixa eu colocar ele mais certinho aqui. Desceu aqui, é assim. E o amarelinho eu vou fazer a mesma coisa, ó. Que hormônios são esses? A gente já conhece. Progesterona e estrógeno. São hormônios que são produzidos durante toda a gravidez. Tá? Progesterona e estrógeno. Isso aqui está sobrando, ó. Pronto. Progesterona e estrógeno. Mas tem um hormônio, que é uma curva que está vendo? Começou, deu um pico e desceu. Tá? Esse hormônio é o beta-HCG. Que diabo é esse beta-HCG? Gonadotrofina coriônica humana. Tá? É outra gonadotrofina, mas ele é produzido recebe esse nome coriônica
Porque ele é produzido numa região da placenta, que a gente chama de córeo. Então, gonadotrofina coriônica humana. Só que ele não começou a ser produzido lá não. Ele começa a ser produzido pelo gameta feminino, depois pelo embrião, e depois por uma parte do embrião que é o córeo. Tá? O que faz essa gonadotrofina? Primeiro vamos localizar para vocês. Essa gonadotrofina é aquele hormônio que a gente faz no teste de farmácia de gravidez. Esse aqui já está velhinho, está amassadinho, tá? Tudo bem? Aqui, ó. Esse teste, você vai e compra, esse é o mais baratinho que tem por aí. Diferente dos outros, ele não tem aquele bastãozinho, ele só tem a fitinha, ó. Se você quiser gastar mais dinheiro, você compra de bastãozinho, essa fitinha vai estar coberta no bastãozinho. Esse aqui você pega na parte azul, o que você faz de manhã? De manhã, na primeira urina, porque ela está mais concentrada. Você vai, urina em algum lugar, passa para cá, ó. Nessa altura no máximo, porque ó, tem uma marquinha aqui, tá vendo? Dizendo aqui, ó, máximo. Então você só põe um tiquinho de urina nesse potinho aqui. E pronto. Coloca o bastãozinho lá e deixa por 1 a 2 minutos. Tá? Bem, aí vai dar 2 marcações no seu bastão. Tá? Ou não, vamos ver. Possibilidades. Agora eu tenho 4, tá vendo? Possibilidades. 1. O seu bastãozinho vai ficar com uma marca só. Essa marca é a marca do controle. Essa tem que sempre existir. Tá? O que essa marca de controle indica? Que o seu teste está funcional. Ele não está estragado, ele não está fora da validade. Tá? Então ela tem sempre que acender. Outra possibilidade. Acender o controle e mais uma aqui, ó. Essa marca é do beta-HCG. Quando ela acende, ela indica que você está grávida. Tá? Já vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Outra possibilidade. Essa aqui, ó. Só acendeu aqui de baixo. Não, desculpa. Já fiz isso. Só acendeu aqui de cima. Significa que o teste com defeito. Teste com defeito. Por quê? Porque o controle tem que acender. Se não acender o controle, o teste está com defeito. Esse aqui é da gravidez. E esse aqui, não. Não sei nem dizer o que é, né? Tudo bem? Então são essas possibilidades aí. Tá? O que esse teste pega? Ele pega o beta-HCG, esse hormônio, na urina. Ele, na maioria dos testes, ele só consegue atuar a partir da 6ª semana. Se você fizer aqui, ó, olha, antes de 6 semanas, ele vai dar, ele não vai marcar, ele vai dar assim, ó. Ele vai dar assim. Tá? Só que você pode estar grávida. Quando ele dá assim, ou você não está grávida, ou é um que a gente chama falso negativo. O que é um falso negativo? Você está grávida e o teste não pegou. Qual que é o resultado do teste? Negativo. Só que você está grávida, então é um falso negativo. O que fala na caixinha? Quem já fez, ou quem acompanhou, tem uma bula aqui dentro, né? A bula fala bem claro. Se você fez e deu negativo, é para você testar de novo, tá? Em 2 semanas. Deu negativo, testa de novo. Por quê? Porque se você tiver aqui, ó, o teste não consegue detectar, está abaixo do limite de detecção desse teste. Só para esclarecer, está sendo veiculado na televisão inclusive, há algum tempo, alguns meses, um outro teste desse tipo, que diz que funciona aqui com 2 semanas, ó. Deve funcionar, eu não conheço o teste, nunca vi ele funcionando assim não, mas deve funcionar. Está dizendo, foi testado pelo Inmetro, está funcionando, tá? Ele vai funcionar com 2 semanas apenas,
tá? Se o desespero for muito, compre desse outro teste, que provavelmente é mais caro. Bem, então, entenderam o que é, por que ele pode ser falso negativo? Tá? Agora, ele em raros casos, muitos raros, aqui ó, ele pode dar o que a gente chama ou falso positivo. O que é um falso positivo? Ele te falar que você está grávida e você não está. Levanta a mão para o céu, né? Indicou que eu estava grávida, mas eu não estou. Mas eu não sei se vale a pena levantar não, porque são duas ocasiões possíveis. Falha no teste. Se o teste que você comprou, você teve cuidado de ver se ele estava dentro do prazo de validade dele. Aqui, ó, prazo de validade. Tá? Esse aqui está bem antigo, tá vendo? Esse aqui é de 2014. Tá? Então, se ele está dentro do prazo de validade dele, se ele não foi guardado no sol, por exemplo, está mal acondicionado na farmácia, se chegou na farmácia batendo aquele solão pela porta e batendo em cima dele, não leva não, tá? Que ele pode estar perdido. Então, se ele está funcional, não vai dar falso positivo. O que é o falso positivo? Dizer que você está grávida sem você estar. Entenderam, né? A outra possibilidade é a seguinte, e essa mais preocupante, é você ter um câncer. Alguns tipos de câncer produzem muito beta-HCG. Tá? E aí, o teste marca que você está grávida, produzindo beta-HCG, mas você não está, você está com um câncer. Exemplo, existe um câncer aí que se chama mola hidatiforme. O que esse câncer faz? Ele vai fazer uma massa de tecido, ele é um tumor benigno, tá? No sentido que ele não se espalha para o organismo, mas ele produz uma massa enorme, uma bola de tecido assim, ó, e essa bola fica dentro do útero. E o que acontece? Além de estar essa bola de tecido, essa bola se movimenta, ela encolhe, ela mexe. Então, a menina que tem mole datiforme, ela sente até as mexidas do útero e acha que tem um bebê lá dentro. Além disso, essa mole datiforme produz um montão de beta-HCG. E vocês vão ver que a beta-HCG age no organismo dela, fazendo com que ela produza progesterona e dá a sensação para ela que realmente ela está grávida. Produz leite, tudo. Olha só que judiação. Mexe, produz leite e é um câncer. Tá? Então assim, melhor que esteja até grávida, né? Ok? Tá? Então, esse teste dá falso negativo, mas só dá falso positivo naquelas duas possibilidades ali. Agora, então vamos lá. 6 semanas. Vamos fazer um exemplo claro, um exemplo para vocês. Um exemplo claro aqui. Você, no dia 1º, menstruou. No dia 14, foi seu dia fértil, você ovocitou. Entre o dia 14 e o dia 15, você teve uma relação sexual desprotegida no seu dia fértil. Na realidade, você pode ter até uma semana antes, né? Porque os espermatozoides ficam vivos dentro do seu útero até por 5 dias. A média deles é 80 horas, ou seja, 3 dias, praticamente 3 dias e 8 horas. A maioria deles está vivo. Depois eles vão morrendo, mas 5 dias depois você ainda encontra espermatozoides dentro do seu útero. Então, se você menstruou no dia 1º e teve uma relação sexual, vamos supor, 10 dias depois da menstruação, você corre desprotegida, você corre um risco enorme de ficar grávida, tá? Porque logo depois vai vir seu dia fértil e os espermatozoides estão lá. Bem, eu vou usar o mesmo termo que eu usei mais cedo. É uma palavra meio bruta, mas às vezes é a palavra bruta que acorda as pessoas. Ter relação sexual desprotegida é burrice, tá? Por quê? Tem a chance de gravidez e tem a chance de uma doença sexualmente transmissível. Você vai pensar aí, mas meu gato, ele é tão assim comigo, ele só pensa em mim, né? É um gatinho de estimação, ele jamais vai
vai pular a cerca para ir atrás de outra menina. Legal, parabéns, parabéns, tá? Só que você não sabe como ele era antes. Antes dele ser seu gato de estimação, provavelmente ele era gato de estimação de outra dona. E essa dona pode ter uma doença sexualmente transmissível, saber, ou pior ainda, nem saber. E o menino tem uma doença e não sabe, e vai passar para você, mesmo sem saber. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, é seu gato de estimação, mas saiu lá no rodeio, encheu a cara, né? Pareceu aquela piriguete lá, ele acabou fazendo besteira. E muitas vezes ele não vai te contar, muitas vezes não, certamente ele não vai te contar que pulou o muro, né? Pulou a cerca. Então, muito cuidado com isso. Relação sexual é protegida. Agora eu vou, já usei a palavra burrice, eu vou usar um termo mais forte ainda, tá? É muita burrice você ter uma relação sexual desprotegida no seu período fértil. Olha que coisa mais, né, imbecil que se faz. Como é que você vai saber? Ah, mas eu não sabia que era meu período fértil. Tem aí grátis para você pegar nas lojas aí, né? De aplicativos, você tem os aplicativos para você seguir seu ciclo, para você ter uma ideia que você está na sua semana fértil ou não, para você seguir. Então siga, tá? Se você acha que vale a pena ter relação sexual desprotegida, tenha, tá? Mas nesse período, cuide mais, tenha uma relação protegida com uma camisinha, com preservativo para evitar problema, tá? O pior que pode acontecer, gente, é você estar grávida sem querer, uma gravidez não planejada. E pior ainda, é uma gravidez não planejada na idade de vocês. Eu tenho um filho, para mim legal, eu estou estabelecido, tenho minha profissão, tenho meu carro, tenho minha casa, né? Já viajei, já gastei muito dinheiro por aí, etc, etc. Pronto, eu posso me dar, vamos dizer assim, me dar o luxo de ter um bebê. Agora, quem está estudando, quem ainda depende dos pais, quem está começando a vida, não é bom negócio. Não vou dizer que um filho não seja uma coisa importante. É sim, extremamente importante, extremamente bacana. Aconselho todo mundo a ter. Filho é muito legal. Mas, como qualquer coisa muito legal, tem sua hora. E a hora de você estar grávida não é nesse momento. Então espera você formar na nutrição, você comprar aquele helicóptero que você sempre quis comprar, tá? Você comprar aquela casa lá em Monte Carlo que você sonhou, tá? Você comprar aquela equipe de Fórmula 1, já que eu estou falando de Monte Carlo, né? Você sempre quis ter, tá? Você viajar para o mundo todo, você fazer aquela viagem, né? Ao redor da Terra, lá no foguete, qualquer coisa assim, né? Ou seja, estou brincando, mas a realidade é: faça, se planeje antes. Tenha condição para você ter o filho e dar condição para que ele tenha tudo que você tem, ou melhor ainda, mais do que você tem, um conforto maior que você tem. Nesse momento, não é o momento de estar grávida, de jeito nenhum, tá? Então, aqui é a aula de embriologia, a gente tem que falar de coisa prática. A menina foi burra e teve uma relação sexual desprotegida. Ela foi mais burra ainda que teve uma relação sexual desprotegida no período fértil dela. O que ela tem que fazer? Fazer o teste. Não espere 6 semanas. Faça o teste de sangue, que consegue detectar a gravidez nas primeiras semanas. Uma semana você já sabe. Você engravidou, já sabe. E se você teve e está com indício que foi no seu período fértil, tome a pílula do dia seguinte. Contracepção de emergência, tá? É feita para aquele momento. De vez em quando a gente faz uma coisa idiota, né? De vez em quando a gente faz uma coisa muito idiota. Mas coisa muito idiota a gente não pode fazer toda hora. Então a pílula do dia seguinte, ela é para ser usada 2, no máximo 3 vezes por ano. Quando você teve uma relação sexual desprotegida no seu período fértil. Você toma até 72 horas depois da sua relação sexual. O que você tem nela? Uma concentração equivalente a várias pílulas anticoncepcionais. É horrível. Dá um monte de
de efeito colateral, mas não dá gravidez. Então, se esse é o caso, tome a pílula. Vá, compre na farmácia, vá no postinho, lá tem, né? Pega a pílula e tome, tá? E tá resolvido o problema, certo? Agora, se você esperar passar, na primeira semana ele implanta. Depois que ele implantou, se você esperar uma semana, já não adianta mais. Aí você vai ter que seguir com a gravidez. Ou então fazer um aborto. Aborto no Brasil, ou é por motivo, estupro, ou má formação, ou colocar a vida da mãe em risco, né? Se não for nenhum desses três casos, é aborto clandestino, aí é crime, é da cadeia, certo? Então, assim, evita esse tipo de coisa. Se você teve esse tipo de comportamento, que não deve ter, você tome as providências para evitar o problema, né? Ou então faça o seguinte: descobriu que está grávida, liga para sua mãe e fala: ô mãe, a universidade agora apertou, só vou conseguir aparecer aí em casa só daqui a 2 anos, viu? E a senhora também não precisa vir não, porque está muito apertado. Aí você tem 2 anos para pensar numa justificativa para dar para sua mãe, daquela criança, e ao mesmo tempo 2 anos para você treinar a criança a falar assim: vovó, eu te amo, tá? Para dar uma amolecida no coração da sua mãe, tá? Então, assim, estou falando brincando, mas é coisa muito séria. Tome muito cuidado com isso. Então, o hormônio que vai ser utilizado na maioria dos casos para descobrir se a menina está grávida ou não é o beta-HCG, tá? Eu gosto até de dizer que esse beta-HCG, tá vendo? Ele dá um pico, depois ele diminui, mas ele vai continuar no nível bem mais elevado do que o nível inicial ao longo da gravidez. Se ele cair, é um indício de aborto que está chegando. Se ele estiver no nível aumentado, é um indício até que você está grávida, mas ao mesmo tempo tem um câncer junto ali, tá? Então tem que tomar cuidado com isso e às vezes tem que seguir, tem que fazer testes de beta-HCG ao longo da gravidez. Pergunta. A fertilidade tem relação com hiper ou hipotiroidismo? Não me lembro de uma relação direta, tá? Não me lembro. Mas indiretamente, o que faz os hormônios da tireoide, o T3 e o T4? Eles têm a ver com a produção, com o metabolismo celular. Então, acredito que se você baixa a produção de T3 e T4, você vai afetar o sistema. Você pode, dependendo do nível que você baixar, você pode afetar o sistema, porque você afeta o funcionamento das células como um todo, tá? E existem células que são, por exemplo, imagina você tem, por que você tem 2 hormônios, T3 e T4, fazendo a mesma coisa? É porque você tem locais no organismo que são mais sensíveis ao T3 e outros mais sensíveis ao T4. Você pode ter, por exemplo, uma baixa no T4 e afetar aí, tá? Uma região mais sensível ao T4, por exemplo, tá? Então, assim, diretamente não, mas indiretamente pode agir, tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então, o beta-HCG está aí. Agora, vamos entender um pouco melhor sobre o beta-HCG? O que faz esse beta-HCG? Eu já sei que é o hormônio da gravidez. Pronto, tá? Mas esse hormônio da gravidez, qual que é o papel dele específico? Esse hormônio da gravidez, ele é produzido pelo embrião e depois e antes pelo gameta feminino e pelas células foliculares. Eu gosto de falar sempre que ele é um primo do LH, no sentido primo entre aspas, tá vendo? Porque ele faz quase tudo que o LH faz, mas não tudo. Então, por exemplo, ele estimula o corpo lúteo até 3 meses. E depois, do 4º ao 9º mês, ele vai estimular a placenta, fazendo com que elas produzam, tanto o corpo lúteo quanto a placenta, produza estrógeno e principalmente progesterona. O que a progesterona faz? Já aprendemos hoje. Bloqueia LH e FSH. Então, esse é o principal papel. Outras coisas que o LH faz, ele faz também. Mas tem uma coisa que ele não faz que o LH faz. O LH,
é o hormônio que faz com que aconteça a liberação do corpo lúteo. O beta-HCG não faz isso, tá? Então, o resto, por exemplo, manutenção do corpo lúteo, que o LH faria, o beta-HCG também faz, tá? Agora, formar um novo corpo lúteo ele não faz. Isso é papel exclusivo do LH. Então, ele vai manter uma gravidez que já começou, mas ele não vai criar subsídios para você ter uma nova gravidez na ovocitação. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o beta-HCG. Tranquilo com ele? Tá? É o último dos hormônios femininos que a gente precisa falar. Posso seguir? Felizes e satisfeitos por enquanto? Vou mostrar agora uma caixa, tá? Uma caixinha para vocês, para a gente estar fechando essa brincadeira da parte feminina. Acompanhem comigo. Adoro essa caixinha, tá? É uma caixinha que tem Lego. Então a gente fez ela de Lego e ela ficou super bonitinha. Vou tirar as partezinhas de Lego aqui. Pronto. Para a gente revisar um pouco das coisas que eu acabei de falar. Coisas que vocês já conhecem, tá? Então é realmente só revisão. Vê bem. Lembra do folículo? Olha o folículo aqui, ó. Vou pegar um folículo terciário, tá aqui na mão, ó. Ó. As células da teca interna são verde, claro. E as células foliculares são amarelas. Então, células da teca, verde. Células foliculares, amarelas. No meio, a membrana basal, que é azul. Não é? Tudo bem? Vamos rever? As células da teca interna são ativadas pelo LH. Ao serem ativadas pelo LH, elas captam o colesterol e transformam esse colesterol em testosterona inativa, que é a androstenediona. A androstenediona é liberada na circulação. Faz várias coisas no corpo, né? Feminino, você quer uma mulher. Ovo, né? Folículo, certo? Então é mulher. Faz androstenediona, vira testosterona, tem vários papéis no corpo, vários papéis no organismo. Entre eles, ser capturada pela célula folicular. Só que para isso, a célula folicular tem que ser ativada pelo FSH. Quando ela é ativada pelo FSH, ela capta a androstenediona e produz estrógeno, o principal hormônio feminino do folículo. Aí o estrógeno é liberado na circulação. Não foi isso que eu falei várias vezes? Só que agora a gente pode completar. Essa célula aqui, ó, a célula folicular, ela controla a sua própria ativação. Como? Produzindo ativina. Quando ela produz ativina, ela vai captar mais FSH. E aí, ela consegue captar mais um monte de androstenediona. E, óbvio, produzir um monte de estrógeno. Tudo bem? Então, com a ativina. Mas ela pode, ao invés de usar a ativina, deixa eu tirar a ativina aqui, ó. Ela pode usar a inibina. O que a inibina vai fazer? Bloquear a ativação pelo FSH. Ó, não consegue ligar mais, ó. Tá vendo? Porque a inibina bloqueou. Resultado, ela não vai conseguir captar a androstenediona e, portanto, não vai conseguir produzir estrógeno. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, entenderam isso? Nada demais, né? Estou falando uma coisa que eu já falei várias vezes. Só que essa caixa tem um sentido de ser, porque tem uma outra ali que é a masculina, tá? Então, falei da feminina e vou fazer uma colinha aqui pra gente, ó. Vou anotar aqui
o que acontece com essa célula. Como é que chama a célula? As células? Teca interna e célula folicular. Vamos fazer uma colinha? Pronto. Aqui. Tá? Elas são femininas. Então vou colocar aqui, ó. Feminino, feminino. Tá? Quem capta o colesterol? Não, deixa eu começar assim. Quem é ativado pelo LH? Essa é a minha pergunta. Quem capta o colesterol? Quem é ativado pelo FSH? Quem produz inibina? Quem produz ativina? Essas são as minhas perguntas para a gente completar aqui. Vamos lá. Quem é ativada pelo LH? A célula da teca interna. Ela capta o colesterol, tá? Produzindo o hormônio masculino, androstenediona, testosterona inativa. A célula folicular é ativada pelo FSH. Concorda? E aí ela produz inibina e ativina para controlar a sua ativação. Ok? Guardem isso, daqui a pouco eu vou colocar as masculinas aqui. Certo? Tudo bem por enquanto? Se está tudo bem, se ninguém tem dúvidas, eu estou encerrando a parte feminina, que é a parte difícil. E agora, rapidinho, eu vou falar da parte masculina. Mas eu só posso falar da masculina se vocês entenderam a parte difícil, que é a feminina. Legal, sabe o quê? Vou contar uma coisa para animar vocês. Segredo, hein? Segredo. Essa aqui é a parte mais difícil do curso. Sabe por quê? Porque envolve gráfico, muita gente tem dificuldade, envolve guardar várias coisas e tal. Em embriologia tem muita coisa, muito nome, muita transformação e tal, tem que seguir. Mas a mais difícil é essa, saúde, porque tem muita coisa envolvida, é hormônio, coisas assim. Passou essa, legal. O que eu fiz ao longo do tempo? Eu diminuí a matéria da primeira prova. O que eu tenho na primeira prova? 2 revisões, não é? Revisão genital, vocês devem aprender na anatomia, não sei se vocês têm anatomia? Tem, né? Então vocês têm isso na anatomia. Revisão, aqui. Depois o que tem? Você tem meiose e gametogênese. Também em biologia celular, citologia, sei lá o que vocês têm, deveria ter isso. Meiose tem lá no colégio. Gametogênese é só uma ampliação dessa história da meiose. E aí vem o que? Hormônios. E aí sim, hormônio, vou contar uma coisa para vocês. Na hora que a Aline for dar isso, muita gente chega para mim e fala assim: ô Ger, obrigado. Eu falo assim: por quê? Quando na rua, né, tô lá no boteco tomando uma, passa alguém passa assim, para o carro e fala assim: ô Ger, obrigado. Eu falo assim: o que foi? A pessoa vira e fala assim: eu fiz a prova da Aline ontem de hormônio e você já tinha explicado. Legal, né? Então assim, por que eu explico? Porque é importante pro resto. E é difícil. Então eu juntei 2 revisões, meiose, gametogênese e genitais, e com uma matéria nessa primeira prova. Aí depois a embriologia começa, dividida em 2 partes, 2 módulos, para a prova 2 e a prova 3. Tá certo? Então, tranquilo. Bem, continuando a minha historinha, então, se está legal a parte feminina e vocês já entenderam, e eu estou dizendo que eu vou cobrar na prova, anota aí, hein? Vai cair na prova, tá? Eu vou falar da parte masculina. Na parte masculina, eu tenho que fazer um pit stop para mostrar para vocês alguns modelos. Esses modelos, não sei se vocês se lembram, eu falei para vocês quando eu dei a aula que eu ia mostrar no momento devido, tá? Então eu vou falar dele agora, desses modelos aqui. Deixa eu colocá-los aqui, ó, para facilitar a minha vidinha. Sem cair, hein? Pronto, ó. Resolvi. O que eu preciso mostrar para vocês? A estrutura do testículo. Por dentro, eu já mostrei por fora. Lembra?
Caminho do espermatozoide: testículo, epidídimo, ducto deferente, testículo, epidídimo, ducto deferente. Na próstata chega o ducto da vesícula seminal, dá origem ao ducto ejaculatório, que vai para a uretra, não é? Que a gente já sabe. Isso tudo aqui, ó, essa parte toda, vou marcar, ó. Isso aqui é a parte de dentro do testículo, que a gente vai olhar agora, tá? Então, testículo, de fora para dentro. Lembra? Cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, caudo do epidídimo. Aqui, ducto deferente. O que você tem do lado de fora? Um epitélio. E depois uma túnica albugínea, igual tem no ovário. Vou abrir, ó, lá dentro. Pegar o lado de cá, que são a mesma coisa, tá? Pronto. Você tem várias regiões, ó. Essas regiões a gente chama de lóbulos testiculares. São separados por tecido, que a gente chama de septos testiculares, tá? Então, lóbulos testiculares. O que você tem dentro dos lóbulos? De 1 a 4 tubinhos bem finos, que tem o diâmetro de 1/10 de um fio de cabelo. Ou seja, no fio de cabelo eu conseguiria ter 10 desses tubinhos. Só que esses tubinhos são compridos, em torno de uns 80 centímetros. Eu tenho lóbulos testiculares, eu tenho em torno de 30 a 50 por testículo. E em cada um, de 1 a 4 tubinhos desses. Como é que eu chamo esses tubinhos? Túbulos seminíferos, tá? Dentro do lóbulo testicular. É nesse túbulo seminífero onde ocorre a produção do espermatozoide, que a gente vai rever daqui a pouco, tá? Aí os espermatozoides são produzidos aqui nos túbulos seminíferos e seguem por esses tubinhos roxos aqui, tá vendo? Como é que eu chamo esses tubinhos? Túbulo reto. Esses aqui, ó, de cada lóbulo testicular sai um túbulo reto. Aí todos os espermatozoides que foram produzidos aqui e transportados pelo túbulo reto vão cair nessa rede aqui, ó. Como é que eu chamo essa rede? Rede testicular. Ou, às vezes, a gente usa a palavra em latim, ret testis, tá? Ret testis. Rede, ret. Testis, testículo. Rede testicular, tá? Bem, os espermatozoides param aqui, ó. Vindo dos 50 lóbulos, param aqui. Daqui, eles são levados por 6 a 8 tubinhos aqui, ó, até o epidídimo. Esses tubinhos levam os espermatozoides de um lugar para outro. A gente, em biologia, quando uma coisa leva de um lugar para o outro, a gente fala que é eferente. Então, de 6 a 8 túbulos eferentes. Olha aqui, ó, túbulos ou ductos eferentes. Aqui, tá? Aí, leva para onde? Para o epidídimo. Cabeça, corpo e cauda. Aí você vai ejacular. Ducto deferente. O que é deferente? Que leva de um lugar para fora, tá? Tudo bem? Então, o que eu tenho agora aqui para mostrar para vocês? O caminho dos espermatozoides. Todo o caminho seguido pelos espermatozoides. Saúde. Isso eu já vou usar numa aula que a gente vai ter na semana que vem ou na semana seguinte, tá? Graças a Deus, com essa história aí da gente ter os vídeos, a gente está bem certinho com o planejamento. Na aula que vem eu estou querendo fazer uma aula diferente. Nós vamos ter uma parte final antes da prova dia 27, não foi isso? A gente vai ter uma aula diferente. A gente vai ter uma aula em que eu vou falar sobre a última parte antes da prova, que é a ovocitação, para a gente entender a relação daqueles 3 picos que eu mostrei aqui com o processo de liberação do ovócito 2. É a última aula. Ontem eu já postei o vídeo dela para vocês assistirem e fazer o questionário. Essa aula é uma aula curtinha, então eu vou conseguir dar essa aula no primeiro horário, das 7 às 8. E das 8 para frente, para a turma das 8 às 10, vai ter uma aula diferente. Para vocês, das 10 às 11h40 também, tá? Então, vai dar para a gente fazer uma coisa que eu acho que vai ser bem bacana. Eu não havia pensado não, mas eu estava conversando com um aluno aqui mais cedo,
e ele me mostrou uma coisinha que ele tinha feito para tirar uma dúvida dele, e eu achei bacana. Eu falei assim, eu vou fazer isso na semana que vem. Surpresa, tá? Então só conto, vocês vão descobrir quando chegar lá. Tranquilo? Tá? Eu acho que vocês vão gostar. Bem, tranquilo com essa parte? Agora eu vou pegar aquele tubinho que vocês viram, o túbulo seminífero, e vou fazer um corte nele. Se eu fizer um corte, ele é assim, ó. Ele é fino em termos nossos. Mas se você olhar em termos histológicos, é um tubo de parede grossa, que tem a grossura de 10% de um fio de cabelo. Se eu olhar, eu tenho o seguinte, tá vendo aqui do lado de fora, ó, umas células rosas com núcleo branco? Essas células são chamadas de células mioepiteliais. O que elas fazem? Elas vão contrair esse tubo para empurrar os espermatozoides para frente. Aqui estão os espermatozoides, tá vendo? Só que quando eles se formam, eles não são capazes de se movimentar. Então, quem vai movimentá-lo é o tubo que se contrai, por causa das células mioepiteliais, essas de fora. Aí, você tem essas células, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Essas células grandes, que são chamadas células de Sertoli. Eu escrevi isso aqui que nem meu nariz. Sertoli. Tudo bem? Células de Sertoli. Ficou esquisito. Células de Sertoli. Tudo bem? O que essa célula de Sertoli faz? Ela vai produzir, ela que faz a maioria da parede do tubo. Concorda comigo? Tá? Essa célula eu gosto. Então tá aqui, ó. Aí imagina o tubo. Tá vindo daqui para lá. Então tem uma parede, continuação da parede dele, ó. Mais célula de Sertoli aqui atrás. E mais outro, tá? Célula de Sertoli assim. Bem, então elas compõem a parede do tubo. E eu posso dizer o seguinte. Vocês viram que tem umas células aqui no meio? Eu tenho uma célula de Sertoli grandona aqui pra gente poder ver, ó. Tá aqui. Uma célula normal, tá vendo? Tem núcleo, citoplasma e tudo. Só que eu gosto sempre de dizer que essa célula lembra muito um misto quente. Ela seria o pão do misto quente. Como é que você faz o misto quente? Pão. No meio, recheio é presunto e queijo. Quem que é o presunto e queijo? As células da linhagem espermática. Ou seja, entre uma célula de Sertoli, entre a parede, entre a membrana plasmática de uma célula de Sertoli e outra, você tem ali células da linhagem espermática. Aí vamos rever o que eu já falei? Embaixo. Espermatogônias A. Como é que era a história? Espermatogônia A é homem. Estamos falando de homem. Espermatogônia A sofre mitose, uma fica de reserva. A outra atravessa essa barreira e vem para cá. Vira espermatogônia B. Espermatogônia B, célula 2N, não é? Se diferencia no espermatócito 1, também 2N. Espermatócito 1 entra na meiose 1 e produz duas células N, ó, essas duas amarelas. Como é que eu chamo essas células? Espermatócito 2. Cada espermatócito 2 produz duas espermátides na meiose 2. Também N, né? Esse produziu essas duas e esse, por exemplo, produziu essas duas. Essas células aqui, as espermátides, sofrem uma diferenciação que a gente chama de espermiogênese e geram os espermatozoides. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Repararam numa coisa? Vou apagar ali e vou colocar uma outra coisa, hein? Eu gosto dessa aula porque na aula na primeira aula, não sei, vantagens e desvantagens. Tem gente que não gosta de ver o quadro cheio, já escrito. Prefere que o professor escreva. Também acho que o melhor dos mundos é o professor sempre escrever. Só que quando eu escrevo, eu acabo reduzindo as coisas que eu mostro. Por exemplo, está vendo esse quadro? Que eu vou fazer aqui agora, já comecei a fazer. Na outra turma eu falei do quadro, não escrevi porque eu precisava do quadro cheio para vocês poderem ver. Então uma forma de eu ganhar tempo é já deixar o quadro escrito e ir apagando e mostrando para vocês. E dar espaço para eu poder mostrar outras coisas. Então vou apagar aqui. Pronto. Então se tem a desvantagem de já encontrar o quadro escrito, tem a vantagem do professor conseguir mostrar outras coisas para vocês. Já que ele apaga o quadro e tem espaço para escrever. Bem, então o que eu quero mostrar para vocês? Só relembrando,
eu tenho o quê? Uma parede, tá? Com células mioepiteliais. Então aqui, ó. Pronto. Vou colocar um número, olha lá, número 1. Tá? Aí eu tenho as células de Sertoli. Para facilitar, eu faço o meio aqui e divido, ó. Uma célula, outra, outra e outra. Tá? Essa célula de Sertoli, eu vou escrever 2. Tá? E aqui, depois eu vou ter as células de Leydig, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Tá? Se eu olhar essa célula de Sertoli, ela é dividida. Então essa é a célula de Sertoli, ó. Deixa eu marcar, ó. Essa é uma célula de Sertoli, tudo bem? Acompanhe comigo, ó. Essa é uma célula de Sertoli. Não é? Eu não quero essa, eu quero a vizinha dela, essa de cá. Essa célula de Sertoli, ela é dividida em duas partes. Duas partes. Uma parte de baixo, aonde eu vou ter as espermatogônias, vou escrever para simplificar, as gônias A. Essa parte aqui de baixo eu chamo compartimento basal. Está escrito ali, ó. Compartimento basal. Eu tenho só as espermatogônias A. E aqui dentro, esse é o lume, não é? A luz do tubo. Um compartimento ao lado da luz, que é esse aqui, ó. Como é que eu chamo esse compartimento? Compartimento AD, AD quer dizer ao lado. AD luminal. O que eu tenho aqui, ó, no compartimento AD luminal? Eu tenho as gônias B, eu tenho os espermatócitos 1, cito 1, eu tenho o cito 2, espermatócitos 2, tenho as espermátides e tenho também os espermatozoides, SPZ, espermatozoides, tá? Tudo bem? Todos nesse compartimento. Separando, tá vendo? Ó, vou marcar aqui, ó, aqui e vou marcar aqui. Eu tenho essa barreira. É uma barreira que a gente chama barreira hematotesticular. Hematotesticular, tá? Olha ela aqui, ó. Representada por essa saiazinha aqui, tá vendo? Embaixo só gônias A, gônias B, citos 1, citos 2, espermátides, espermatozoides. Aqui, ó. Elas fazem essa barreira. Junções adesivas e oclusivas entre duas células de Sertoli. Aí, a espermatogônia A, para virar a espermatogônia B, e para seguir na meiose, ela tem que atravessar a barreira hematotesticular. Tudo bem? Isso é uma forma de você proteger o interior da linhagem espermática. Tá? Bem, tranquilo? Tranquilo com isso? Vou guardar mais um grupinho aqui. Ah, fiz errado. Deixa eu ver. Então vou fazer assim. Tirar você. Botar você para baixo. Vou ligar você. Guardar você aqui. Tranquilo? Só que repara numa coisa. Se eu for olhar, vamos continuar naquele desenho que está ali, ó. Se eu for olhar, aqui está o tubo. Então imagina, ó. Olha aí, vou fazer uma concepção artística do tubo, ó. Continua lá, tudo bem? Está aqui. Então está aqui, diminuiu, não sei o quê. Pronto, eu estou vendo um tubo em corte, tá? Aqui, ó, do lado de fora do tubo, eu tenho um monte de células. Essas células são as células de Leydig, ou células intersticiais. Então eu tenho um tubo aqui, e do lado de fora dele, ó, um monte de células intersticiais, ou células de Leydig. Tudo bem? Minha pergunta é: entenderam a anatomia do testículo e do tubo? Se vocês entenderam, agora eu vou para a última caixinha, para a gente encerrar a nossa aula e terminar o nosso quadro. Tudo bem? Tranquilo até agora? Sim ou não? Hein? Aí, pelo menos vocês ainda tem 3 que abanaram a cabeça. Porque na outra turma parecia que está todo mundo anestesiado. Bem,
O aluno, quando fica anestesiado assim para mim, é ótimo. Se eu fosse, principalmente se eu fosse um cara só pensasse no meu umbigo, né? O professor, quando chega para dar aula e ninguém pergunta nada, é uma maravilha, porque a aula rende, né? Agora, quem que perde com isso? É o aluno que não pergunta. Se você tem dúvida, tem que perguntar. Aí, às vezes a gente pergunta e a gente não é bem recebido. Isso aí ninguém pode reclamar, porque eu sempre, né, sempre procuro responder, tá? Então, faça a parte de vocês que é tirar a dúvida. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é levar uma dúvida para a prova. Imagina, eu chego na véspera não entendi aquilo direito, deixa passar, depois eu entendo. Aí chega lá, na véspera da prova você não entendeu, a lei de Murphy age em cima de você, a questão cai na prova, tenho certeza, tá? Pergunta. Pode repetir a função dessa célula de Leydig? Vamos olhar aqui agora, ó. Eu tenho ela aqui para te mostrar, tá? A gente combinou, nesse momento, que ela ia fazer essa pergunta para eu poder mostrar o modelinho, entendeu? A gente faz essas combinações de vez em quando, não é? Eu entrego para ela um papelzinho e falo com ela, ó, na hora que eu falar sobre isso, você faz essa pergunta, tá? Então, a pergunta dela está aqui, a resposta, ó. Olha, lembra que a gente acabou de ver? Leydig era a vermelhinha, Sertoli a roxinha, tá? Vamos começar então a nossa brincadeira, todo mundo prestando atenção, prestar atenção, ó. Libero quantas horas? Libero antes para você ir para a fila do bandejão, hein? Toca aí, viu a alegria, tá vendo? Posso ir? Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Todo mundo prestando atenção, ó. Essa é Leydig. Leydig tem um receptor para LH. Ao ser ativada pelo LH, Leydig vai captar o colesterol. Colesterol, ó. Captou colesterol. Captou colesterol. Captou o colesterol. Tudo bem? Aí o que ela faz? Capta o colesterol e transforma o colesterol em... Cadê? Esqueci de tirar. Transforma o colesterol em testosterona. Deixa eu tirar aqui, faço de conta que não estava aqui. Pronto, ó. Testosterona, tá vendo? Essa é uma testosterona. Pronto. Testosterona é liberada na sua circulação. Pronto. Então, Leydig, ativada pelo LH, captou colesterol, produziu testosterona. Vamos colocar ali, ó. Vou continuar o meu quadro. Continuar o meu quadro. Vamos lá. Na masculina. Na masculina. Uma, outra. Tá? Uma masculina. Leydig, ou célula intersticial. Leydig. Leydig, vamos preencher? Ela é ativada pelo LH? Sim. Ela capta o colesterol? Sim. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci de colocar. Vou colocar ali, ó. Aqui, eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui, ó. Nesse último lugar, tá? Faltou falar. Vou colocar aqui, ó. Hormônio masculino. Tá? Tudo bem? Hormônio masculino. Então é a última partezinha aqui. Tá? É o que estava faltando aqui. Deixa eu voltar para o feminino. Quem produz hormônio masculino? É a célula da teca interna, não é? Teca interna. Está produzindo androstenediona, não é? Vou colocar aqui, ó. Teca interna. Androstenediona. Não é verdade? Tá? Então tá aí. Você já sabe. Agora, quem que produziu hormônio masculino? Leydig. O que ela produziu? Testosterona. Testosterona. Aqui é testosterona inativa, né? E aqui é testosterona ativa. Pronto. Aqui não tem, aqui não tem.
Tá? Bem, a outra célula. Então até aqui tudo bem, né? Leydig foi ativada por LH, captou colesterol e produziu testosterona. Era isso que eu estava contando. Testosterona vai ser captada por Sertoli. Como? Sertoli é ativada pelo FSH. Quando ela é ativada pelo FSH, ela capta a testosterona. Olha a testosterona entrando, ó. Olha lá. Captou a testosterona. E essa testosterona ela vai usar para quê? Para controlar a atuação dela. Ou seja, testosterona que vai indicar para ela fazer mitose das espermatogônias A, diferenciação das espermatogônias B em espermatócitos 1, meiose dos espermatócitos 1, transformação de espermátides em espermatozoides, ou seja, o metabolismo dela que eu acabei de contar para vocês. Tá? Então, para ela ser ativa, ela precisa da testosterona. Olha que interessante, ela controla também sua ativação. Como? Produzindo ativina. Quando ela produz ativina, ela consegue captar mais FSH. Captando mais FSH, mais testosterona. Mais testosterona, mais a ativação dela. Tudo bem? Ela consegue também bloquear sua própria ativação. Como? Assim, ó, produzindo inibina. Quando ela produz inibina, a inibina vai bloquear a ativação dela, ó. Bloqueando a ativação dela, pronto. Ela não vai captar a testosterona e, portanto, vai diminuir a produção de espermatozoides. Tá? Vamos anotar? Eu tenho um detalhezinho que está ali que eu preciso mostrar para vocês. Então, vou anotar aqui, ó. Célula de Sertoli. Sertoli é ativada por quem? Gente, está péssima a letra hoje, hein? Pronto. Sertoli é ativada pelo FSH. Está aqui. Ela vai captar o hormônio masculino. Nesse caso é testosterona, né? E vai o quê? Controlar a sua ativação, produzindo inibina e produzindo a ativina. Certo? Tudo bem até agora. Um detalhe que eu estava esquecendo de contar. Essa testosterona, ela não é captada sozinha. Existe uma molécula que transporta a testosterona, tá? Tá aqui, ó, na forma desse carrinho azul. Na realidade, essa molécula é comprida assim, ó, e nela se ligam várias testosteronas, tá? Essa molécula se chama ABP, P de proteína, B de binding, que é ligação, tá? Binding, tá? E A de andrógeno. Andrógeno. O que é andrógeno? Uma substância masculinizante. Qual que é a substância mais androgênica que existe? Testosterona. Testosterona é que torna alguma coisa masculinizada. Por exemplo, eu pegar uma menina e administrar testosterona para ela, ela fica masculinizada. É o que, por exemplo, uma pessoa que quer mudar seu aspecto, não orientação sexual, né? Seu aspecto, esqueci a palavra, vou usar o fenótipo. A pessoa que quer mudar seu fenótipo de feminino para masculino, ela toma testosterona. E aí ela vai ficar masculinizada, né? Vai criar barba, a voz vai engrossar, né? O cabelo vai ficar diferente, a pele vai ficar mais oleosa, vai perder as curvinhas, vai ganhar músculo, né? Com a testosterona. E para completar, muitas vezes a pessoa faz a operação, né? Tira as mamas e tal, para ficar mais masculinizado. Então tá aqui, ó, o ABP. Então, para célula de Sertoli capturar a testosterona, ela vai ter que ligar o ABP. E quando ela liga o ABP, ela consegue transferir a testosterona para dentro, ó. E aí controlar a produção de espermatozoides, tá? Agora uma última coisa para a gente encerrar a brincadeira. A célula de Sertoli faz uma coisa que só no homem acontece, tá? Por nesse tipo de celulares que eu estou contando.
que é a transformação do excesso de testosterona. Então imagina, Leydig está produzindo um montão de testosterona. Essa testosterona em excesso é transformada nesse hormônio aqui, ó, o hormônio feminino, que é o estrógeno. O que o estrógeno faz? O estrógeno vem e vai impedir a ativação de Leydig. Se impede a ativação de Leydig, Leydig não vai se tornar incapaz de captar o colesterol. E não captando o colesterol, ela não vai formar testosterona. Então, um detalhe que é exclusivo masculino. Você vai ter o excesso de testosterona virando estrógeno, hormônio feminino no homem, e que vai bloquear o processo de produção em excesso de testosterona. Por que esse controle? Porque testosterona tem várias coisas, inclusive nocivas. Testosterona está relacionado com o metabolismo da adrenalina. Excesso de adrenalina é problema, não é? Tudo bem? Então você tem esse controle. Então vamos colocar uma última coisa no meu gráfico, na minha figura, que estava faltando. É a produção de estrógeno. Olha que interessante agora que aconteceu, ó. Estrógeno. Quem produz estrógeno na mulher? A célula folicular, não é? Não é a célula folicular, que é a última? Pronto. Quem produz estrógeno no homem? A célula de Sertoli. Tá vendo? Essa é a única coisa que aproxima foliculares de Sertoli. Na realidade, Leydig e teca interna é parecida com Leydig. Olha aqui, ó. Ativadas pelo LH, capta o colesterol e produz hormônio masculino. Então, Leydig e teca interna. Folicular parece com Sertoli. Por quê? São ativadas pelo FSH, produzem inibina e ativina, tá? Então, nesse sentido, fisiologicamente elas são parecidas. Agora, em termos da produção de estrógeno, foliculares parecidas com Sertoli. Tudo bem? Tranquilo? Era isso. Dúvidas? Dúvidas? Não? Tranquilo? Tá? Então eu estou encerrando. A gente encerra a parte de hormônios. Vou fazer a nossa chamada, se vocês não tiverem dúvidas. Tá tranquilo aí? Vamos para a chamada então. Vou desligar.